Alguma vez você já parou para pensar como é que algumas marcas conseguem se destacar tanto e converter clientes de um jeito que parece até fácil? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo numa estratégia de marketing super poderosa, usando um caso real para entender direitinho como transformar uma boa ideia em resultados de verdade. E o ponto de partida é quase sempre o mesmo, né? Aquela briga para se destacar. No mercado que está lotado de opções, como é que uma marca consegue fazer com que a sua identidade seja vista, seja sentida de verdade? É exatamente esse o nó que a estratégia de hoje se propõe a desatar. Então, toda estratégia que funciona de verdade começa com um gancho forte. E o que é esse gancho? É a habilidade de entender e falar sobre a dor real do público. Simples assim. Se não tiver isso, não tem conexão. É o primeiro passo. E olha, talvez seja o mais importante de todos. E essas dores, nossa, são muito familiares para qualquer pessoa que empreende. É só olhar para esses pontos: a dificuldade de criar uma identidade única para os produtos, a luta para achar um fornecedor que seja confiável, aquela sensação de ser só mais um no meio de tantos concorrentes e, claro, o desafio gigante que é tirar uma visão da cabeça e transformar num produto físico, palpável. São frustrações bem reais, viu? E é aqui que o jogo vira. Essa pergunta funciona como uma ponte, sabe? Ela tira o foco do problema e joga uma luz na promessa de uma solução. Isso cria uma expectativa na hora. E depois de apontar o problema, a estratégia leva a gente direto para o segundo passo, a solução. É aqui que uma proposta de valor clara entra em cena, respondendo ponto por ponto a cada uma daquelas dores que a gente acabou de ver. E aqui está a grande sacada. A empresa não se apresenta como uma simples fornecedora, de jeito nenhum. Ela se posiciona como a solução, um parceiro estratégico. Cada palavra aqui é importante. Produtos customizados, identidade de marca forte, exclusividade. Cada uma delas é uma resposta direta àquelas dores do começo. As estratégias que mais dão certo não vendem produtos, elas vendem resultados. E essa parte foca exatamente nisso, em criar o desejo mostrando os benefícios e, ao mesmo tempo, construir a confiança que o cliente precisa para fechar negócio. E essa é a grande virada de chave. De um lado, a gente tem o quê? Acessórios personalizados. Mas o que importa de verdade está do outro lado, o porquê. Uma marca fortalecida com o valor percebido lá em cima e que se diferencia de todo mundo. A estratégia transforma um produto numa solução de negócio. É genial. E para construir essa confiança, a estratégia vai além do produto. Ela mostra a missão da empresa, olha só os objetivos: realizar sonhos, promover a criatividade, conectar comunidades. Isso mostra que não é só uma transação comercial, sabe? É uma parceria com um propósito muito maior. Agora, a gente vai para uma camada ainda mais profunda da estratégia. É aqui que uma marca deixa de ser só uma fornecedora e passa a fazer parte da história de quem consome, criando uma conexão emocional de verdade baseada em valores e estilo de vida. Então, como é que a gente resume essa filosofia toda numa ideia só? Com uma frase de impacto como essa: personalização é poder. Pronto. De repente, a gente não está mais falando de acessórios, a gente está falando de identidade. Isso eleva a conversa para um outro nível. Mas uma mensagem tão forte assim precisa do público certo, né? E é exatamente o que a gente vê aqui. A estratégia mira em empreendedores, em marcas que têm uma visão, em comunidades criativas. Por quê? Porque essa galera não está buscando só um produto. Eles buscam autenticidade, buscam exclusividade. A mensagem conversa diretamente com eles. Ok, todo esse trabalho de construir desejo e confiança leva a gente para a peça final, que é a mais crítica de todas na estratégia: a ação. É aqui que todo o interesse que foi gerado se transforma num contato comercial de verdade. E o caminho para o cliente é desenhado de um jeito super simples. Não tem como ter dúvida do que fazer. São 3 passos bem claros. Primeiro, se inspira. Segundo, conhece as opções. Terceiro, começa a criar. Essa simplicidade toda tira qualquer barreira que poderia impedir a pessoa de agir. No final das contas, tudo se resume a isso. Cada pecinha dessa estratégia, desde a dor lá no começo até o convite aqui no final, foi pensada para cumprir 3 objetivos: gerar interesse imediato, construir uma confiança sólida e, por fim, impulsionar o contato comercial. E isso tudo nos leva à reflexão final. Como é que a personalização pode transformar a história de uma marca? Ao focar na dor,
oferecer uma solução clara e criar uma conexão emocional de verdade, qualquer marca pode fortalecer sua identidade. E essa, sem dúvida, é a grande lição que fica dessa nossa análise.